Pessoal, estamos aqui mais um vídeo nosso falando sobre monitoramento anestésico. Vamos falar um pouquinho do básico ao avançado, tá? Essa parte é uma parte de maior nível, assim, maior tempo de aprendizado. Então não é só vendo esse vídeo que realmente você vai aprender, porque é a parte que a gente mais tempo fica dedicando os nossos conhecimentos a esse estudo, porque ele é muito complexo e tem muitas conexões que a gente pode fazer a partir de alterações que a gente vai avaliar durante o paciente. Então, um tipo de eletrocardiograma e sem alteração de capnógrafo é uma coisa, com alteração de capnógrafo é outra coisa. Então, todas as conexões que a gente acaba fazendo no raciocínio fisiológico e clínico do nosso paciente, ele muda muito em cada caso e vai muito tempo para a gente dominar essa área. Por isso que eu ensino que a primeira coisa que você tem que aprender antes de começar a fazer as suas anestesias é emergência, é como reverter as coisas. Qualquer coisa que passa despercebido durante o monitoramento, a maioria delas, se não todas, vai evoluir a uma parada. E aí você tem que saber como reverter esse caso. E, querendo ou não, as manobras de reanimação são um tempo muito pequeno de estudo que você já consegue aplicar esse conhecimento. Já a monitorização vai muito tempo para você realmente dominar e conseguir acompanhar. Outro caso é começar as anestesias em pacientes estáveis, até você começar a aprender a monitorização e como fazer toda essa análise. Por isso que a gente fala em começar as anestesias em paciente asa 1, tá? E tudo isso eu ensino no curso Anestesia Sem Medo, tá? Deixa um comentário aqui que eu procuro você para a gente trocar informação, ou procura no meu link da bio lá no nosso Instagram, que você vai conhecer também todos os cursos e também esse curso Anestesia Sem Medo. Então, se esse tema já te chamou a atenção, curta e compartilhe esse vídeo para as mais pessoas também aprenderem um pouco, colegas que você sabe que quer aprender um pouco mais, ou que precisa saber um pouco mais de monitorização, compartilha esse vídeo já, tá bom? O que a gente precisa entender? Que anestesiar sem monitorização é realmente um voo às cegas. Tá? A gente acaba não sendo um piloto, a gente acaba sendo um passageiro. A gente não sabe como manejar e para onde levar esse avião. A gente acaba realmente passivo no procedimento, somente anotando, mantendo o animal dormindo, fazendo anotações, sem conseguir ter capacidade de alterar qualquer alteração que o nosso paciente tem. Tá? Então, isso é muito prejudicial para a nossa rotina. Pensando também que a mortalidade base tem uma mortalidade de cães de 17%, em gatos 24%, e são alguns trabalhos que trazem essa referência. Tá? E comorbidades elevam esse risco em até 10 vezes mais. Então, por isso que o monitoramento e acompanhamento do paciente faz a gente conseguir manejar e fazer um procedimento mais seguro. Tá? Trabalhos que a gente tem mostrando uma condição de mortalidade baixa, ele é realizado, os melhores trabalhos que a gente usa como referência, ele utiliza referências principalmente americanas. Tá? E são procedimentos em que o paciente está sendo monitorado. Tem um anestesista ali cuidando. Por isso que a mortalidade, grande parte da mortalidade anestésica, é no pós-operatório, onde não tem alguém monitorando da maneira adequada, ou não monitora da mesma forma que monitora durante o trans, tá bom? Então, se você conhece algum serviço anestésico que apresenta-se óbitos na indução, durante o procedimento, a gente pode colocar como um fator que aumenta essa mortalidade é a falta de experiência do anestesista ou a falta de foco, né? A falta de cuidado dele, tá bom? Então isso entra como as principais causas de óbito quando é indução e manutenção anestésica, tá bom? Deixa eu mudar o slide aqui. Isso. Então com isso, tanto que a diretriz 2025 americana sobre anestesia de cães e gatos, ele mostra que a gente precisa ter um anestesista focado e cuidando do procedimento anestésico. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa tríade: vigiar, ver e verificar. Porque alguns parâmetros podem alterar durante a anestesia e não necessariamente é um erro fisiológico. Às vezes é uma probe que caiu, um sensor que caiu, o paciente estubou, teve a oxímetro saiu do lugar. Então, muitas vezes, a gente não é só olhar o monitor, a gente tem que estar monitorando o paciente também. Tá? Então, a gente tem que vigiar, ver e verificar, vigiar, ver e verificar. Antes de tomar uma conduta, a gente tem que estar atento ao nosso paciente. Por isso que na medicina humana existe cirurgia robótica.
mas não existe anestesia robótica, porque o anestesista precisa estar ali do lado do paciente. Então, hoje tem cirurgias que acontecem, por exemplo, na África, em que o cirurgião está lá na Califórnia, está manobrando um equipamento por vídeo na Califórnia e fazendo a cirurgia do paciente lá na África, tá? Mas o anestesista não está no Brasil ou na Europa, o anestesista está na beira-leito, tá? Por isso que a anestesia não tem métodos de anestesia robótica, tá? Ou exclusivamente com inteligência artificial. A gente precisa do ser humano dando ali do lado para poder fazer essa segurança, vigiar, verificar e ver continuamente o processo anestésico, tá bom? Por isso é tão importante a presença de um veterinário focado, tá? Que inclusive até brigas na medicina, né? Porque muitas vezes o anestesista está cuidando de dois procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo. Sim, gente, isso acontece na medicina também. É uma briga, tá? Por falta de equipe, grande demanda, tudo mais. Às vezes fica um técnico, fica um enfermeiro cuidando da anestesia, enquanto o anestesista está em outro centro cirúrgico. Quando acontece alguma coisa dentro do centro cirúrgico, o enfermeiro chama o anestesista e ele está aqui cuidando de dois ao mesmo tempo. Isso aumenta riscos, tá? Eu já vi isso, mesmo sendo veterinário, eu vi isso acontecendo dentro do centro cirúrgico humano, tá bom? E aí são várias falhas da medicina também, não só falhas operacionais mesmo, baixo profissional, alta demanda, para o anestesista poder receber mais, ele tem que trabalhar mais, e com isso ele assume alguns riscos, então tudo isso acaba ficando uma realidade, tá bom? Mas o nosso foco aqui é veterinária, mas só para você entender também que a gente tem esse síndrome de vira-lata, que a gente acha que os problemas só existem dentro da medicina veterinária, tá bom? Então, uma forma que eu encontrei de melhorar a eficiência da minha indução foi essa paramentação anestésica bem, bem metódica. Então, sempre faço sempre a mesma coisa, tá? Isso por quê, gente? Porque no livro, o ideal do momento da indução é induzir o paciente já monitorado, já com oxímetro, já com eletrocardiograma, já com a pressão aferida. Durante a indução, eu ficar monitorando ele durante todo esse processo. Mas quando a gente tem 5 procedimentos para fazer mesmo no período da manhã, para tentar engolir alguma coisa na hora do almoço e de tarde ir para outro centro cirúrgico, a gente acaba vendo que esse tipo de protocolo seguro para o paciente, sim, acaba sendo muito demorado para a gente. A gente coloca, o oxímetro não fica na língua, o paciente não está induzido ainda. Na hora que a gente posiciona o paciente, o fio escapa, daí a gente tem que ir lá colocar o fio. Além de começar as coisas meio atropeladas, meio erradas. Então, isso também dá uma sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Né? Meu professor já dizia, bem começado é metade feito. E aí a gente já tem a sensação que está começando errado, que tem fio bagunçado, coisa caindo, oximetria que não pega, estou induzindo, e aí o paciente se mexe um pouco, já não pega mais o fio. Então tudo isso foi uma condição que na realidade dificulta muito, né? Então eu coloquei esse passo a passo, dando prioridade no ABC do trauma. Tá? A única coisa que muda é que o acesso venoso vem primeiro, mas porque eu preciso ter um acesso venoso para poder fazer indução. A primeira coisa, a gente vai fazer um acesso venoso. Tá? E também vai permitir um acesso, uma via venosa patente durante todo o procedimento por uma condição de segurança. Tá bom? Eu só tiro o acesso venoso depois que o paciente comeu, praticamente, quando o paciente está bem acordado. Tá? Quando a gente induz o paciente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a intubação. Tá? Então, totalmente atento. Eu ainda gosto e faço em todas as intubações, eu bloqueio periglótico, faço intubação. Intubei, fixei o traqueotubo, inflei o cuff, eu coloco o cabinógrafo e ligo o oxigênio. Tá? E já aqui eu faço a pré-oxigenação também em todos os procedimentos. Tá? Então, pré-oxigena, intuba, fixa o traqueotubo, infla o cuff, coloca o capnógrafo já com oxigênio. Essa é a nossa primeira relação. O capnógrafo vai me mostrar que o paciente está ventilando. Na intubação eu fiz o A, né, do ABC do trauma. O capnógrafo me mostra o B, se o paciente está ventilando. E me mostra se eu intubei da maneira correta. Né? A melhor forma de saber que intubou corretamente é olhar o traqueotubo entrando. Né? Quando eu não faço isso, quando eu não consigo avaliar, ou quando eu tenho ainda uma insegurança da minha técnica de intubação, a capnografia vai me mostrar que realmente intubei, tá? E vai avaliar se o paciente entrou em apneia. É um risco que a gente tem em toda indução, o paciente apresentar apneia. Então aqui eu já faço o diagnóstico de apneia também, tá?
e já começo a ventilar caso a apneia realmente aconteça, tá bom? Logo após o capnógrafo, a gente vai colocar a oximetria, tá? Na oximetria eu vou ver saturação, o B ainda, e eu vou ver pulso, eu já estou indo para o C, vou ver se tem batimento cardíaco no meu paciente. Por quê? Porque eletrocardiograma tem o bolo do fio, tem que colocar as cores no lugar correto, tem que colocar com álcool, tem que esperar o traçado acontecer no monitor. Então eu perco muito tempo com isso. Assim que eu coloco a oximetria, eu já vejo que tem pulso, eu vou por eletrocardiograma. Colocando o eletrocardiograma, avalio o monitor. Não adianta colocar o eletrocardiograma e não avaliar. Avalio a onda, percebo se tem um complexo QRS normal, se tem uma frequência sinusal padrão, beleza? O paciente não tem distúrbios elétricos, eu posso ir mensurar a pressão. Mensuro a pressão, coloco, avalio a circunferência do manguito, coloco na posição correta, dou play para mensuração de pressão no monitor e ele vai medindo a pressão. Enquanto ele está medindo a pressão, eu coloco o termômetro. Porque adianta eu ter uma pressa, ter uma preocupação em desembolar fio de termômetro, colocar o termômetro, sendo que hipotermia é um problema que vai acontecer lá muito mais para frente. Tá? Então, essa colocação de eletrodos e monitoramento, no início do monitoramento, me traz segurança e me mostra as minhas prioridades. Tá? Então, a capnografia vai preceder o eletrocardiograma, tá? E, e eu vou ter uma preocupação com o ETCO2, porque a queda, uma apneia aqui, vai fazer uma perda de saturação. Tá? E aí a pré-oxigenação vai me ajudar também nesse equilíbrio, nesse controle. Tá bom? Essa ordem aqui não é aleatória, ela tem uma ordem de prioridade durante o procedimento. Tá bom? A monitorização, já pensando na diretriz aqui de 2025 de monitoramento anestésico de cães e gatos, tá? Ele divide a monitorização em monitorização básica e avançada. Tá? A gente deveria cobrar também diferente por essas técnicas, né? Eu vejo muito colega que faz a avançada e mesmo castração eletiva e acaba não conseguindo cobrar por isso. Ele faz para segurança própria. A gente tem que começar a entender, a dividir um pouco os pacotes do nosso serviço e cobrar melhor. Tá? Então, o sistema nervoso central, a gente faz avaliação de resposta, né, dos reflexos, né, que é o plano de Gendel. Aqui, esse diretriz já mostra que essa é uma avaliação básica, é um mínimo que a gente tem que fazer essa avaliação. Tá? Só que a gente tem também avaliação avançada. Então, muitos aqui já ouviram falar sobre o bispectral, que a gente fala da condição do monitoramento transanestésico, né? Monitoramento do eletroencefalograma transanestésico. Então, aqui a gente já começa a monitorar nosso paciente e é uma condição avançada. Esse equipamento não é barato. E tem que aprender a usar ele também. Então, também tem a curva de aprendizado com ele. Tá? Mas a diretriz de 2025 já cita ele como uma boa referência. Foi a primeira vez que a gente tem como citado o bispectral como uma avaliação indicada para o nosso paciente, tá bom? Circulação, o eletrocardiograma e a pressão arterial não invasiva oscilométrica, né, mensurando a cada 5 minutos. Eu muitas vezes mensuro de minuto em minuto, mas só marco de 5. Mas essa avaliação, pelo menos a cada 5 minutos, é muito importante, tá bom? Mas a gente tem a avançada daí, que é a pressão arterial invasiva e as variáveis dinâmicas, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas que não é tão simples assim de fazer. A pressão arterial invasiva, ou a gente tem um monitor muito bom, que faça essa condição, a gente engasta também com o sensor dele, que tem custo, ele é descartável, tá? A última vez que eu vi estava quase R$ 100. A galera na veterinária usa 10 descartável, né? Depois de 10 vezes joga fora. Mas ela também tem esse custo de monitor, né? Monitor com pressão invasiva é quase uns R$ 20.000. E o custo do consumível, que é o seu sensor, que a gente acaba gastando também. Então, por isso que esse valor tem que ser repassado para o tutor, tem que ser cobrado a mais, mesmo por essa condição, tá bom? Não é tão legal ficar pegando acesso arterial em paciente rígido, mas eu tenho que aprender a pegar a pressão arterial, então a gente vai começando a treinar nos rígidos para poder aprender, porque também não é fácil pegar a pressão arterial, pegar acesso arterial no paciente hipotenso, né, um paciente crítico, tá? Por isso que é interessante fazer enquanto o paciente está bem. Se a pressão cair no meio do procedimento, para eu mensurar isso e acessar essa artéria é mais difícil, tá bom? A oxigenação, a gente vai ver a oximetria de pulso contínuo, então é obrigatório nas anestesias gerais a oximetria.
mais avançado a gente pode usar a hemogasometria como uma avaliação da PO2, tá? Para poder avaliar se essa oxigenação e essa troca de oxigênio está sendo efetiva. Tá? Na ventilação, a gente vai utilizar a capnografia. Então, essa diretriz americana mostra que a capnografia é básico, mesmo na medicina aqui no Brasil, na medicina veterinária do Brasil. Não ser obrigatório uma capnografia dentro do centro cirúrgico. Tá? O mínimo que se exige de um centro cirúrgico não exige o capnógrafo. Aqui já considera como mínimo essa avaliação. Tá? Espero nos próximos anos, nas novas resoluções, obrigue o capnógrafo em todo centro cirúrgico. Tá? Que também é ruim, né? Porque ele obriga a ter, mas não obriga a usar, né? Então, o pessoal tem centro cirúrgico montado, mas não chama anestesista. Tá? Também essa é uma outra coisa que o conselho deveria atentar também. Tá? Mas também na avaliação da ventilação, né, a gente vai avaliar também a gasometria também como uma verificação dessa eficiência em ventilação. E a temperatura, a temperatura retal esofágica, fazendo um monitoramento pelo menos a cada 15 minutos. E eu colocarei aqui ainda avançada o delta T, né, a avaliação que nos ajuda também a avaliar a vasoconstrição, vasodilatação dos nossos pacientes, tá bom? Não cita, mas eu colocaria aqui como o delta T também é uma mensuração muito, muito, muito importante. Tá? Nossa avaliação de plano anestésico, a gente tem que estipular, eu quero que essa anestesia tenha esse plano, né, e manter esse paciente durante o procedimento nesse plano anestésico. Muita gente confunde que ele deixar o isoflurano no mesmo borbulhamento ou na mesma CAM vai fazer que o paciente fique durante todo o procedimento no mesmo plano anestésico. Não é assim, gente. Tem galera comprando bomba de TCI, achando que vai ligar a bomba de TCI e não precisa mais de anestesista, porque a bomba de TCI vai fazer tudo sozinho. A bomba de TCI não sabe avaliar o plano anestésico, a hora que aumenta e diminui o alvo dela. Tá? Precisa de um anestesista monitorando o paciente para corrigir a TCI. Tá? Então, assim, muita gente está confundindo. Eu acho que também estão deixando as pessoas ficarem com essa impressão, não estão corrigindo isso. Então, muita gente está comprando a TCI achando que não vai mais precisar de anestesista. E não tem ninguém na hora da compra falando, peraí, precisa de anestesista, né? Aí é a condição de venda, tá? Então, um plano superficial, o paciente vai ter aumento dos reflexos e pode estar mesmo sentir dor durante esse processo. E uma anestesia muito profunda, o paciente tem diminuição da proteção neurovegetativa e com isso vai ter prejuízos aí de bradicardia, hipotensão, né? Pode evoluir para insuficiência renal aguda, hipóxia, a gente pode ter complicações no nosso paciente. Tá? Atenção aos bloqueadores neuromusculares, porque os bloqueadores vão fazer paralisia da musculatura esquelética e vai induzir inconsciência, sem induzir inconsciência. Então, o paciente não vai ter os reflexos do plano anestésico, mas ele vai sentir as dores. Por isso que o monitoramento, quando a gente tem um bloqueador neuromuscular, também tem que ser relacionado a um estimulador elétrico, né, para poder avaliar se o bloqueador está funcionando ou não, tá bom? Então, a gente precisa de estimulador de nervo periférico para a monitoração do meu paciente também, se eu preciso fazer um reforço do bloqueador neuromuscular, tá? Mas entender também que eu preciso avaliar o plano anestésico sem a importância desses obrigatoriedade desses reflexos, porque não vai piscar está com bloqueador neuromuscular, não porque ele está profundo. Você também precisa entender. E aí o bispectral vem também como um excelente monitoramento quando a gente utiliza bloqueador neuromuscular, tá bom? Na circulação a gente tem esse mantra, né, da pressão arterial é igual à frequência cardíaca vezes volume sistólico vezes a resistência vascular. A gente tem como princípio no pacientes com monitorização básica a pressão arterial não invasiva. Os monitores usam a técnica oscilométrica, que nos dá a pressão arterial sistólica, diastólica média, e a utilização do Doppler, que a gente faz manualmente, que só nos dá a sistólica, tá bom? Então, o que acontece? Normalmente, quando a oscilométrica não está medindo muito certo, a gente tende a ter um paciente hipotenso ou vasoconstrito. A gente vai lá usar o Doppler para ver se ele está com a sistólica boa ou não. Mas muita gente acaba deixando de usar a oscilométrica e usando só o Doppler e acaba perdendo a referência da pressão arterial média. Tá? A gente vai reverter a nossa
pressão arterial, quando o paciente vai considerar o paciente hipotenso, uma hipotensão grave, quando está de 60 a 65. 60 é o paciente mais rígido e 65 é o paciente mais crítico. A gente vai ser uma condição assim. Eu já considero mesmo 70 a nossa referência, a partir de 70 eu preciso corrigir alguma coisa no nosso paciente, tá bom? Isso na pressão arterial média, a gente só vê na oscilometa, tá bom? A pressão invasiva, aí sim, esse é o método ouro, é o método mais preciso de medir a pressão, tá? Mas também não é indicado ficar também toda anestesia, ficar furando a artéria, tá? É importante treinar, sim, fazer essa condição, mas é importante também ter esse princípio, tá? Um paciente que eu gostaria muito de toda a anestesia dele usar a invasiva seria os bulldogs. Ele já tem uns braços, né, os bulldog ingleses já tem uns braços que é meio difícil de medir pressão, e aí os manguitos não pegam muito bem, aí a gente acaba tendo uma dificuldade de mensurar ele não invasiva, então muitas vezes eu sinto, é a única raça assim, que eu sinto muita necessidade da invasiva para ter uma tranquilidade, tá bom? Porque é meio difícil medir a pressão nesse bulldog inglês. É até tá difícil de ver também aqui na minha região bulldog inglês, mas ainda precisa ainda de cesárea, né? Então a gente acaba tendo uma rotina. E aqui é importante a gente entender também a relação da saturação de O2 e da pressão O2. Tá? A condição assim, de hipóxia, a gente vai considerar realmente hipóxia quando a gente tiver a PO2 menos que 60 milímetros de mercúrio. Tá? Só que olha aqui no gráfico, ó, menos de 65, quando está com 60 de pressão, a gente tem uma saturação em 95. Então, sim, o paciente com 90% de saturação sanguínea, ele está numa PO2 muito baixa, tá? Então, com 90, ele está com uma condição menos que 60 milímetros de mercúrio. Então, o paciente está em hipóxia. Qual que é o problema? É que ele vai manifestar uma mucosa cianótica quando ele está próximo do 40 aqui. Então, com 95 de saturação, ele não apresenta cianose, mas ele está numa hipóxia bem marcada. Baixou de 80, ele vai ter uma hipóxia severa. Tá? Então, muitas vezes, a pressão A2, que é o que vai dar a cianose, não apresenta cianose e ele está numa hipóxia severa. Tá bom? Então, essa relação saturação e pressão é muito importante. E por que a pressão A2 é importante? Porque a pressão A2 alta é o que permite a mobilidade do oxigênio da hemácia para os tecidos. Falei o meu microfone, mas eu acho que agora foi. Então, a hemoglobina é uma caixa de transporte desse oxigênio. Se fosse só pelo gás que se mistura no líquido, pela pressão A2, ia ser pouco oxigênio, tá? Então, por isso que a pré-oxigenação é tão importante. Porque de 3 a 5 minutos de pré-oxigenação nos dá uma segurança em apneia, por exemplo, de 5 a 8 minutos, em que não vai baixar essa PO2, tá bom? Então, isso é muito importante. Por isso que eu faço pré-oxigenação em todos os meus pacientes, tá? A capnografia, deixa eu colocar aqui, como eu falo para vocês, não tem edição, né? Colocar o carregador no Note. Voltamos. Isso, beleza, agora tá certo. A capnografia era um exame que nos dá, mostra diversas informações. Ele dá informação de boa respiração ou má respiração, ele vai dar uma resposta para a gente de débito cardíaco, ele vai avaliar para a gente se tem interferências no circuito anestésico, se o circuito respiratório está correto, se tem, só tem que trocar, se eu era para usar baraca, eu estou usando um semi-aberto. Ele vai me trazer várias informações, tá bom? Maneira geral, para você entender o que, que é dentro, o capnógrafo é o equipamento. No capnógrafo eu posso ter a capnografia, que é o gráfico, e a capnometria, que é o númerozinho, tá?
O número da capnometria tem que variar de 35 a 45, tá? Ele é muito próximo à pressão CO2 no sangue, tá? Então ele é muito próximo um do outro, tá? Ele é muito próximo um do outro no paciente hemodinamicamente estável. O paciente que tem alteração hemodinâmica, o ETCO2 não vai refletir mais o que está acontecendo dentro do sangue do nosso paciente. Isso também muita gente confunde, tá? Então, essa fase um, que é dessa pontinha até essa bolinha, tá? A gente vai ter esse início da expiração, em que no ar expirado vai estar zero, CO2, e ele vai começar a aumentar. Esse CO2 ainda é baixo, porque esse primeiro ar que é exalado é do espaço morto fisiológico. Então, é da região do sistema respiratório que não tem essa região. Ó, achei que a câmera falhou, então a imagem já volta. Aí, voltamos. Mas o áudio estava funcionando. Esse início, essa primeira fase da expiração, é o CO2 que estava retido na região de espaço morto fisiológico, onde não há troca com o sangue, tá? Aí começa a pegar uma porção de CO2 exalado em regiões pouco perfundidas, mas muito ventiladas. São os alvéolos mais dorsais, né? Que estão mais próximos da região da traqueia, que faz com que tenha pouco sangue e tenha muito ar. Esse ar acaba ficando muito parecido mesmo, mas fica com menos CO2. E aí, conforme vai chegando no final da expiração, ele vai pegando áreas mais bem perfundidas, onde há mais hematose, onde há mais troca de CO2. E vai chegar num pico aqui de CO2. Por isso que a capnografia tem que ter essa angulação. A gente vai chamar esse ângulo alfa e ângulo beta. Devido ao desvio desses ângulos, também nos ajuda a diagnóstico da alteração da ventilação, tá? Então, esse pico, né, vai chegar num platô e vai chegar nesse pico. Quando começa a cair, o paciente começa a inspiração. E ele vai pegar esse CO2 que está aqui, é o CO2 do espaço morto do equipamento, tá bom? Vai pegar esse CO2, espaço morto, também começar a entrar. E aqui vai chegar num momento que só vai vir oxigênio, né? E aí não vai ter CO2 e não vai marcar o CO2 nesse momento da inspiração, até chegar no próximo momento da expiração. Se esse CO2, se essa linha aqui, pós-inspiração, está mais alta, não está no zero, é porque está inalando o CO2. Aí tem que analisar o que que tem de erro no meu circuito, tá bom? Temperatura, que a gente não pode menosprezar, tá? Aqui está considerando uma zona normal muito alta, eu considero de 38,5 a 39,5. Abaixo de 37,5 eu já começo a ficar preocupado, porque é muito mais fácil manter uma paciente aquecido do que tentar aquecer ele depois, tá? 36,5 já é bem caótico. E lembrando também que abaixo de 35 alguns fármacos não funcionam. Um deles é a atropina, tá? Então eu não posso deixar o paciente chegar em temperaturas tão baixas, tá bom? Então tem que aquecer ele antes que ele baixe aqui de 36,5, tá? A hipotermia vai causar redução metabólica e também pode alterar, em situações mais graves, coagulopatia, gerando acidose no nosso paciente, tá? E não resposta de alguns fármacos, tá? Então a gente tem que ter um cuidado grande com a temperatura, que é melhor evitá-la do que revertê-la, tá bom? E aqui alguns quadros para a gente entender um pouco esses mecanismos, tá? O paciente taquicárdico, hipertenso e com CO2, o ETCO2 estável, tá uma condição, uma resposta simpática, né? Os dois aumentam simultaneamente, sem alterar o CO2, é uma condição de dor. O paciente está anestesiado, mas está tendo estímulo nociceptivo. Aí eu preciso fazer um resgate analgésico, tá? Se eu tenho um paciente taquicárdico, hipotenso e o ETCO2 está baixo, ou uma hipovolemia, hemorragia, o paciente evoluindo a choque, ou ele está com débito cardíaco baixo. Por quê? Porque está aumentando deu hipotensão, para corrigir a hipotensão, está dando um ataque cardíaco para tentar compensar essa situação, mas não está conseguindo compensar. Então, o ETCO2 está baixando devido à baixa perfusão pulmonar. Então, isso é relacionado a uma diminuição do débito cardíaco, porque o ETCO2 só vai sair
na respiração se chegar sangue no pulmão para fazer hematose e sair o CO2. Então aqui é um indício, é um sinal de diminuição do débito cardíaco direito. Se eu estou tendo diminuição do débito cardíaco direito, também tem diminuição do débito cardíaco esquerdo, tá bom? Então aqui a pressão de CO2 no sangue está maior, não está conseguindo sair e está menor devido a uma diminuição do débito cardíaco, tá? Bradicardia mais hipertensão está relacionado mesmo ao paciente com alterações, por exemplo, a hipertensão gerando uma bradicardia. Isso a gente vê tanto em alfa-2 agonistas como também em reflexo de Cushing, tá? A gente pode também ter uma condição dessa uma condição hemorrágica, tá? Em que a hipertensão é uma tentativa de parar a hemorragia, mas ele já está falindo e gerando bradicardia, tá bom? Pode ser farmacológico também, pós-operatório. Metadona pode causar um pouco dessa situação. O paciente está com dor, mas está fazendo muita metadona, e aí o paciente vai ter uma bradicardia reflexo daquela dor. Assim, a metadona não é o suficiente para tratar a dor, mas é o suficiente para causar bradicardia. Pode ter relações com isso. Não é tão comum, mas pode, tá? E uma queda abrupta do ETCO2. O paciente está com ETCO2 para zero, tá? O que a gente pode ter? Uma desconectou, né? Não está pegando ventilação. Nosso paciente teve uma apneia, extubou, ou realmente é uma parada cardíaca. Como que eu vou diagnosticar isso? Olhando o circuito, vendo se tá que o tubo está no lugar. Às vezes eu posso fazer uma massagem, né? Fazer uma compressão torácica para ver se a onda muda. Então é a apneia, tá? E posso olhar o oxímetro, o eletrocardiograma, ver se eu tenho conexões. Muita gente, nossa, o monitor parou de funcionar. Não, né? O animal teve uma parada cardíaca, tá? Então tem que associar o ETCO2 também com outros sinais. ETCO2 zerou e o pulso está pegando, o eletrocardiograma está funcionando, então tem que avaliar se é apneia ou se não desconectou ali os cabos, tá bom? Essa avaliação ali, igual eu falei, né, questão ventilatória, para eu fazer essa avaliação, eu preciso ter uma condição de ventilação positiva controlada, tá? Que ela pode afetar a pressão arterial. Porque acontece, quando eu jogo pressão dentro do tórax, ele vai diminuir, numa ventilação mecânica, ele vai diminuir o retorno venoso, tá? Mas eu posso avaliar se esse retorno venoso está sendo efetivo fazendo bloqueador neuromuscular e fazendo uma pressão pulmonar ventilatória fixada. Aí eu consigo avaliar também o tempo de retorno, como que está essa pressão de retorno e avaliar se o paciente está bem hidratado, tá? Isso também é uma avaliação de responsabilidade. Eu não vejo a gente utilizando bloqueador neuromuscular e ventilação mecânica para mensurar isso. Mas se eu usei bloqueador, estou usando a ventilação, eu tenho mais um recurso nesse cenário para avaliar tempo de retorno venoso e avaliar se uma paciente tem responsividade a fluidos também, tá bom? Caso tenha uma pressão diminuída, né, eu vou descartar a hemorragia aguda, vou avaliar se uma paciente aprofundou para o anestésico. Caso não tenha, não seja essa causa de hipotensão, eu posso fazer uma prova de carga. Não melhorando com prova de carga, eu entro com vasoativo, né? Posso entrar com efedrina e aí, após a efedrina, entrar com infusão contínua de noradrenalina, tá bom? Esse é um passo a passo para a reversão de hipotensão, se eu não consigo fechar o diagnóstico do porquê a hipotensão está acontecendo, tá bom? Caso tudo dê errado, eu ainda tenho que ter esse paraquedas reserva, que é o nosso algoritmo SEAB, em que primeiro eu vou cair com pressão, porque ele já está entubado e ventilado. Vou fazer compressão, tá? Com a técnica lá igual o Recovery ensina. E colocar um estagiário para fazer ventilações, né? Uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Para começar uma compressão numa condição de inspiração e expiração, um para um, tá bom? E confirmando que está entubado corretamente, vão seguir essa condição. Aqui o paciente tem 15% a chances a mais de voltar à reanimação durante um procedimento, tá bom? E aí, quando estou fazendo isso, na troca do socorrista, tenho 10 segundos para avaliar ritmo e pulso, tá bom? E dependendo da situação, fazer o choque de inversão se for acessível. Aí a gente começa a aplicar o recovery, né? Interessante também, reforçando a situação de continuar cuidando no pós-operatório, que 70% dos óbitos acontecem nessas 3 primeiras horas pós-extubação, tá? Então é realmente por falta de monitoramento. Então o que que eu vou ter que monitorar?
a termorregulação, avaliar a temperatura do meu paciente, avaliar a via aérea e respiração do meu paciente. Às vezes os gatos no pós-operatório dobram o pescoço e aí eles vão ter uma dificuldade de respirar, né? Vai ter a apneia e aí pode evoluir a óbito. Continuar monitorando o nível de consciência, tem que avaliar se o meu paciente está em nível de consciência favorável, por isso que é interessante não utilizar anestésico demasiadamente excessivo durante o procedimento, para no pós ele estiver acordado para poder monitorar ele. A galera acaba pesando a mão no Propofol, e quanto mais tempo o paciente está sob efeito do Propofol pós-operatório, maior o risco dele, tá? E fazer a avaliação de dor dele durante o pós-operatório, fazer essa avaliação, usar escalas, ou Glasgow, ou Bucatu, né, ou da Califórnia, que eu acabo utilizando, que eu gosto mais de utilizar, é uma condição que a gente tem que monitorar o pós-operatório desse paciente também na condição de dor, tá bom? E aqui, para a gente ter um checklist aí com uma maior segurança, né? A gente recomenda, é a recomendação sempre usar capnógrafo, tá? Eletrocardiograma mostra ritmo e pressão mostra fluxo. A gente tem que associar os dois na avaliação hemodinâmica. Evitar a hipóxia, então fazer pré-oxigenação de 3 a 5 minutos antes da indução é uma condição de segurança para todos, não só para quem precisa, tá? Tratar a hipotermia no centro cirúrgico antes de evitar, né, que o paciente vá para a baia, em que realmente a gente precisa evitar a hipotermia, que é mais fácil evitar do que tratá-la. E no monitoramento só termina quando o animal tem um retorno e consegue manter uma sua própria homeostase, tá bom? Então a gente tem que manter esse paciente estável e monitorar ele até o momento que ele consegue manter as suas funções fisiológicas sem intervenção médica, tá bom? Então o objetivo final do anestesista não é apenas que o paciente sobreviva, mas que ele saia do centro cirúrgico melhor do que ele entrou. E eu ainda complemento, se ele não saiu bem, ou eu fiz algo de errado, ou ele não devia ter entrado, eu devia ter estabilizado ele primeiro, tá bom? Então fica essa checklist para a gente ter no nosso foco do monitoramento. E sim, vocês têm que estudar eletrocardiograma, estudar a oximetria, a curva pleximográfica, avaliar muito bem a capnografia, quais são todas as alterações que o capnógrafo pode apresentar, começar a dominar mesmo a ponto de ensinar para os outros. Ó, tá vendo essa arritmia? Essa arritmia aqui é por causa da DEX. Esse aqui é uma extrasístole. Isso aqui é uma apneia. Isso aqui é uma apneia inspiratória, uma apneia expiratória. Tá vendo essa onda aqui? Ó, é reflexo cardiogênico devido no capnógrafo. É uma condição fisiológica. Isso daqui, tá vendo? Ó, tem água dentro do circuito. Então a gente precisa aprofundar nossos conhecimentos também nesses setores. Você quer aprofundar esses conhecimentos? Você quer aprender a monitorização em condição mais profunda? Então tem um curso para você que é o anestesista de elite. Tem uma formação completa para você para fazer anestesia desde o básico ao avançado e dominar todas essas técnicas, além de grupo do WhatsApp, ficha plano anestésico, curso de bloqueio, curso de monitoramento, TIVA inalatória. Tem também o WhatsApp do grupo para a gente discutir caso, mandar dúvida. Então é um acompanhamento também próximo de você durante a tua realidade anestésica, beleza? Quer saber mais? Nosso link da bio, procura lá no nosso perfil vizinho aqui da rede vizinha, que você me encontra e consegue mandar mensagem e eu te respondo, tá bom? Gostou dessa aula? Compartilha, por favor, curte e se quiser deixar alguma pergunta no comentário, terei o maior prazer de responder. Fique com Deus e boa rotina. E agora